E quando eu cheguei, eu olhei, ele era um ex-aluno meu. E ele chegou, professora, você, professora, então vai ficar tudo bem. Foi uma ocorrência moto-moto. E quando nós chegamos lá, um estava mais grave porque ele teve quase amputação do membro. E quando eu cheguei, eu olhei, ele era um ex-aluno meu. E ele chegou, professora, você, professora, então vai ficar tudo bem. Aí eu disse, vai ficar tudo bem, sim, vai ficar tudo bem. Só que quando eu olhei para a perna dele, eu disse, ai meu Deus, eu espero que fique tudo bem mesmo. Foi uma quase amputação, então nós tentamos manter o membro mais alinhado possível. E ele perdeu muito sangue, fez uma hemorragia considerável, rebaixou dentro da viatura, foi entubado. Chegou no hospital de emergência, foi diretamente para o centro cirúrgico. E hoje ele está com a perna dele, né? Tem dificuldade de locomoção, né? Sutil, mas está vivo. E o engraçado é que ele fala assim, foi você que me salvou. Eu disse, não fui eu, foi a equipe, né? Uma vez eu estava em sala de aula, aí ele disse, eu só ando porque o SAMU conseguiu me salvar. E isso é muito legal. As portas estão emperradas, temos que fazer pelo capô! Foi por pouco. Então, quando ela chegou com dor na barriga, o primeiro pensamento pode ser cólica menstrual, a diarreia, a infecção intestinal, a câncer, menos gravidez, menos parto, muito menos ainda, né? E ela não conseguia dizer o que estava acontecendo, mas a bolsa estourou lá na hora. E aí a calça dela estava toda molhada. E aí foi aquele momento que, tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Porque atender urgência e emergência é uma coisa, mas fazer o parto numa situação assim, que você não tem o pediatra, você não tem o lugar para receber o bebê depois, enfim. E aí começou a dar um certo nervosismo muito maior, porque nem foi necessário fazer um toque vaginal para saber quantos centímetros de dilatação tinha, quanto tempo o parto ia demorar, porque a cabeça do bebê já estava lá. Então alguém foi fechar o plantão, a enfermeira foi ligando para o SAMU para pedir ambulância. Eu fui tentando contato com quem eu conhecia que trabalhava na maternidade mais próxima, para avisar que eu ia chegar com a mulher praticamente parindo, 9 meses de gravidez, estava parindo, ela não tinha os exames, ela não tinha ultrassom, ela não tinha o cartão do pré-natal, não tinha nada sobre o bebê, não tinha nenhuma informação, nem pra gente saber o mínimo, assim, se ela tinha pressão alta, se ela tinha diabetes, se a gestação era mais grave, ou era uma gestação tranquila, não tinha absolutamente nada. E aí a gente coloquei ela na ambulância, e aí foi muito louco, porque eu acho que ele achou que a ambulância era um Transformer, ou era uma nave, assim, de Star Wars, que parece que ele apertou um botão e ele esqueceu que tinha pneu, buraco, semáforo, rua, qualquer coisa. Ele voou, assim, como se não houvesse amanhã, como se nada tivesse acontecendo. Quando a gente chegou na maternidade, eu desci primeiro e a primeira coisa que eu perguntei foi, cadê o obstetra? Só que os 2 obstetras do plantão estavam acabando de fazer uma cesárea. Então, eles não estavam lá para atender de imediato. E aí, aquilo me deu um desespero muito maior, porque eu sabia que eu que ia receber o bebê, né? E aí eu voltei correndo para ver a paciente na ambulância descendo. E aí quando ela desceu, que ficou em pé, assim, botou os 2 pés no chão depois de descer da ambulância, a cabeça do bebê saiu. E foi muito desesperador nível Deus. Por quê? E aí a cabeça do bebê começou a pressionar mesmo, ela ia parir ali na frente de todo mundo. E aí eu lembro que foi maior desespero da vida, assim, porque a gente precisou procurar uma maca em algum lugar mais próximo, colocar ela, assim, mais ou menos encostada na maca. Ela pariu praticamente, assim, de 4 em cima da maca, porque não dava tempo, foi a posição que ela encontrou e que deu. E quando o obstetra chegou, olhou para mim e perguntou assim, você trouxe a paciente, cadê as informações dela? Cadê o cartão da gestante? Cadê os exames do bebê? Cadê o ultrassom? Não tem. Não, como assim não tem? Não, é isso assim, colega. Não tem. Tem a mãe e o bebê, que já saiu, inclusive, tá aqui, ó. Cristina, o nome que ela vai dar. Me chega uma enfermeira correndo, desesperada, assim, doutora, chegou um moço andando na porta do OBS, com o braço fora do lugar, a cabeça sangrando, a cabeça dele tá aberta. Naquela paz de espírito que eu te falei, né? Falou, olha, faz isso, faz aquilo, vamos limpar, vamos olhar, e realmente cabeça aberta, assim, tipo, vendo
crânio, né? Abriu tudo. E aí meu Deus, o que aconteceu, né? E como que o senhor chegou aqui andando sozinho nessa situação? E aí ele vira e me conta, que era um morador em situação de rua. Ele estava dormindo num beco que tinha próximo à nossa unidade básica. E alguém, uma pessoa muito X, pegou um pau e bateu nele, e bateu mesmo, assim, bateu na cabeça, bateu no braço, ele estava com o braço quebrado, visivelmente, assim, não era uma fratura exposta, mas estava bem quebrado, o ombro estava deslocado para baixo, assim, o ombro esquerdo, e aí eu olhei aquela situação, e aí a única coisa que eu pensei foi, meu Deus do céu, como que alguém tem coragem de fazer isso com outro ser humano, né? E aí aquilo tudo ali, sangue, confusão, fiz medicações para ele enquanto a ambulância não chegava, quando a ambulância chegou, a gente foi para o hospital nosso mais próximo, e aí dentro da ambulância, aquele frio, aquela coisa, e ele com medo, né? E eu tentando acalmar ele, né? Eu dentro do meu caos interno, tentando acalmar o paciente, né? Passar a segurança que ele precisava ali naquela hora. E aí ele virou e falou assim, a senhora pode segurar na minha mão? E aí eu, com aquele frio, tava com a mão super gelada, né? Peguei e falei pra ele, mas seu Gilberto, minha mão tá fria e tal. Ele falou, não tem problema, sua mão é fria, mas seu coração é quente. Aí ali, pá, né? O mundo parou pra mim, né? Eu fiquei, gente, olha só, como assim? Ele tá falando uma coisa dessa, né? O cara tá com a cabeça aberta, alguém agrediu ele na rua, não sabe nem o que tá acontecendo e fala isso pra mim. Aí a gente foi de mãozinha dada até o hospital para chegar lá e ele ter o atendimento, né? E aí, mais ou menos uma semana depois, por aí, eu encontrei, ele foi lá no posto para poder falar comigo e ele tava com ponto, né? A cabeça suturada e tal, o braço engessado, enfaixado, imobilizado. E aí ele virou e falou assim, nossa, eu vim te agradecer, porque você fez tanto por mim, você brigou por mim, você lutou por mim, e isso me fez ter fé. E aí eu já tava morrendo, né, em prantos, assim, ai, seu Gilberto. Aí ele virou e falou, o pessoal de uma igreja lá me deu algumas coisas enquanto eu estava internado e tal, e eu consegui um emprego de servente, e eu vou começar, e eu vim te agradecer e te informar disso, né, e eu fiquei, putz, tipo, olha só que coisa incrível, né, com um pequeno gesto, uma pequena coisa, assim, segurar na mão, né, estar presente, né, porque fazer ponto, qualquer um faz. Agora, segurar na mão do paciente dentro da ambulância não é qualquer um que faz, né? The Night Shift, segunda, no Sony.